Olá, a paz de Cristo, salve Maria! Com muita alegria, nós seguimos a nossa série de estudos com o livro A Vida Intelectual, de Antonin Dalmas Sertinhans. E hoje avançamos para o capítulo 1, a vocação intelectual. Iniciamos o ponto 1.1. O intelectual é alguém devotado. Veja, antes de tudo, você e eu precisamos entender que existe uma vocação intelectual. Vocação, a palavra do latim vocare, quer dizer chamado, mas não um chamado qualquer, um chamado divino. E a pessoa chamada a uma vida de estudos, a uma vida intelectual, tem papel fundamental onde atua, na sociedade, na família, para a salvação das almas, para espalhar a verdade, para anunciar o reino de Deus, para fazer o bem para os irmãos, reduzir os sofrimentos da sociedade com um trabalho bem feito. A pessoa chamada à vida de estudos age com mais eficiência ao conhecer o porquê das coisas. Então é muito importante estudar, e estudar com devoção, com empenho, e não estudar de qualquer jeito, com preguiça, de uma maneira despreocupada. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre este chamado e sobre a postura da mulher, do homem de estudos. Como deve se comportar alguém que recebeu este chamado? Será que você tem esse chamado a uma vida intelectual, a uma vida de estudos? Vejamos. Falar de vocação significa denominar aqueles que intencionam fazer do trabalho intelectual sua própria vida. Sejam os que querem entregar-se aos estudos por mero lazer, sejam os que, em meio às suas atribulações profissionais, reservam um tempo extra gratificante e compensador, onde podem fruir de um profundo desenvolvimento do espírito. Digo profundo para afastar a ideia de um simples verniz intelectual. Veja, é Deus mesmo que coloca no seu coração o chamado a uma vida intelectual. Ele te chama e Ele mesmo quer te conduzir e fazer com que a sua vida gere frutos para Ele, para um mundo melhor, para o reino de Deus se manifestar cada vez mais através das boas obras, através das pessoas conduzidas à salvação. Quem leva a vida intelectual a sério deseja aprofundar-se no conhecimento de determinado assunto e não ficar na superficialidade. O que vemos hoje em dia, muitas vezes, são pessoas que conhecem muitas coisas de maneira superficial, a fim de ter um conhecimento enciclopédico, como se fosse um índice de várias informações, mas de maneira muito superficial, sem qualidade. Não entendeu o assunto, fala sobre tudo, mas não tem nada a dizer, não tem conteúdo, só ficou na casca. Esse tipo de pessoa gosta de impressionar, aparentando este verniz intelectual. Isso não é estudo, isso é apenas alimentar o próprio ego. É um pecado também isso, né? Um pecado da soberba, de querer ser mais do que os outros e aparentar algo que não é. A vida intelectual é para as pessoas mais humildes, que sabem que não conhecem tudo, que sabem que precisam se aprofundar. É este o caminho que nós vamos fazer, um caminho de humildade, assim como a Virgem Maria, que guardava tudo no seu coração.
mas vamos nos aprofundar com mais um trecho deste primeiro capítulo. Uma vocação não pode se satisfazer apenas com leituras vagas e pequenos trabalhos dispersos. Trata-se aqui de aprofundamento, continuidade, esforço metódico, com vistas a uma plenitude que atenda ao chamado do Espírito e a todo o cabedal que ele teve o prazer de nos oferecer. Esse chamado não pode ser antecipado. Colheríamos apenas decepções caso nos lançássemos numa estrada na qual não soubéssemos caminhar firmemente, com os pés no chão. Veja, o chamado à vida intelectual não é forçado, nem antecipado de uma maneira apressada. É preciso ter oração, empenho, dedicação, um esforço contínuo, ultrapassando as dificuldades pela fé e por uma firme decisão de conhecer, de entender, de se aprofundar e de colocar este conhecimento a serviço. Não se trata de um passatempo infantil, não se trata de uma brincadeirinha. A vocação intelectual é algo muito sério, é algo que gera um compromisso contínuo. Será que você sente isso no seu coração? Quer dar mais passos para conhecer melhor as coisas e utilizar esse conhecimento para o bem da sua vida e das pessoas à sua volta? Vamos avançar mais. O trabalho impõe-se a todos e, após uma primeira formação árdua, não se comporta de maneira responsável aquele que pouco a pouco permite que seu espírito ceda ao primeiro revés. Trata-se antes de uma serena manutenção de um saber adquirido. Estamos falando em fortalecer as bases de uma instrução que foi apenas provisória, tão somente considerada um ponto de partida. É importante a gente entender que muitas vezes as tentações vão aparecer. É normal. Nem tudo é perfeito. Eu já aviso isso desde o início, para que você não se assuste com o cansaço, com as dificuldades, com os temas espinhosos. Também é muito natural se deparar com coisas que não conhecemos, com termos que ainda não dominamos. Isso é a beleza de se aprofundar nos estudos, ir fechando lacunas de conhecimento que ainda não foram preenchidas. Tentar preencher essas lacunas no conhecimento é algo magnífico, embora possa gerar um desconforto em termos, em situações que não entendemos e não sabemos, mas é assim mesmo. Durante a obtenção do conhecimento, nós vamos perceber que muita coisa a gente não sabe, que muita coisa ficou para trás no nosso ensino, no nosso estudo. Infelizmente, o ensino no Brasil não é dos melhores e é muito normal que as pessoas cheguem ao determinado ponto da vida com muitas dessas lacunas, coisas que não foram ensinadas e passadas, principalmente porque, além da baixa qualidade, em muitos locais, em muitas escolas, universidades, é passado mais um conhecimento a ponto de formar militantes políticos, a ponto de passar mais ideologias do que um conhecimento técnico útil para que saiam daí bons profissionais, pessoas com senso crítico, pessoas que busquem a verdade. Então é muito natural encontrar lacunas, encontrar coisas que não estão no lugar correto. E a busca pelo conhecimento, pela verdade, vai ordenando este conhecimento, com a graça de Deus sempre. Por isso que é importante sempre buscarmos, estudar e rezar, pedindo a graça de Deus para que a gente entenda, para que a gente penetre mais profundamente em cada conhecimento, em cada tema, em cada ponto.
Outra verdade muito desconfortável é que muitas vezes nós somos mesmo preguiçosos. Não é nem incapacidade, mas falta de esforço. Muitas vezes desistimos logo no início, quando percebemos uma dificuldade. Quem nunca deixou de tentar conhecer uma matéria ou ficou adiando e empurrando com a barriga quando o assunto foi se tornando mais espinhoso, mais difícil? A vida intelectual conhece sim essas barreiras, mas luta para ultrapassá-las e conquista cada vitória, cada passo com a graça de Deus. É fundamental que peçamos na oração a ajuda para ultrapassarmos estes obstáculos, essas barreiras. E também é fundamental a escolha das boas fontes, a escolha de pessoas com boa autoridade, pessoas também que tenham fé na verdade, fé na vida, fé em Deus. Uma fé que não leva em conta as ideologias mundanas e humanas que são balançadas de lá para cá, conforme o interesse dos homens. Não podemos cair nesses interesses, nos conhecimentos que não são verdadeiros, mas que são apenas forjados, apenas para ajudar a obtenção de algum benefício para algum grupo. Muitas vezes, a geração de um certo conhecimento, de algumas vãs filosofias, tendem apenas a ajudar um determinado grupo de interesse. Então nós precisamos ter um senso crítico, essa agudeza no olhar e muita sabedoria para rezar, pedir a Deus e ter um olhar aguçado na hora de analisar as fontes, de obter o material para estudarmos. E disso nós vamos falar um pouco mais nos capítulos seguintes. Agora, nós pedimos, Senhor, confirma no coração de cada pessoa que assiste esse vídeo a vocação intelectual, a vocação da vida de estudos. Vai dando essa vontade, esse prazer pela leitura. Vai dando a capacidade da assimilação dos conteúdos, Senhor. Nós queremos te agradar, nós queremos oferecer nossos dons, a nossa mente a Ti, Senhor. Venha fazer morada em nós, venha nos ajudar a conhecer a verdade, a não cair nos enganos, a não cair no desânimo, a superar as barreiras de cada dia nessa busca intelectual, Senhor. Ajuda cada um de nós, abençoa a vida de cada pessoa que assiste esse vídeo, para que possa caminhar sem cessar, rezando, pedindo ajuda, pedindo conselho também das pessoas que o Senhor coloca no caminho. Senhor, dá-nos a graça de uma caminhada desbravadora na vida intelectual, para a Tua honra, para a Tua glória. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É apenas o início dessa série. Que Deus nos dê a graça da perseverança até o final, para começarmos a aplicar na nossa vida de estudos cada conhecimento adquirido aqui. Nós vamos ainda nos aprofundar em muitos pontos práticos, com a ajuda do padre dominicano francês Antonin Dalmas Sertinhas. Eu peço que você compartilhe este conteúdo, clique aí no curtir, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe os seus comentários. O que você está achando no início dessa série? O que você gostaria de saber para estudar melhor? Você acha que está faltando alguma coisa? Quer se aprofundar em algum tema? Já sentiu alguma diferença aplicando as poucas palavras que já foram ditas? Tenho certeza que muito mais você ainda vai obter na sua caminhada. Permaneça aqui, unido comigo. Vamos aprendendo mais e vamos acompanhando essa aventura no desbravar o conhecimento, a vida de estudos, a vocação intelectual. Fiquem com Deus e até a próxima.